Olá, bem-vindo ao podcast do Oás Barigui, que será o empreendimento mais alto de Curitiba com 50 andares. Aqui a gente vai conversar com os profissionais envolvidos nos projetos e trazer conteúdo sobre design, arquitetura, estilo de vida e muito mais. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que inspirou a materialização desse projeto. Vamos falar sobre o conceito criativo do Oás Barigui. E para se aprofundar nesse tema, estamos aqui com o André Nader, ou Deco, para os mais chegados, né? O Deco é o Head de Planejamento da GEPAC, agência de publicidade parceira da GT Building, e o criativo responsável pelo desenvolvimento de inúmeras marcas regionais e nacionais. Tudo bem, Deco? Beleza? E também na mesa aqui, para conversar com o Deco também, a Fernanda Viana, que é a nossa gerente de marketing da GT Building, e ela que garante que todo esse conceito seja transmitido para toda a nossa equipe de projetos, mas também para o cliente final, para quem vai morar nesse empreendimento. Tudo bem, Fer? Oi, tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui no podcast do Oás. Vamos lá, então. Pessoal, para começar, então, a minha pergunta é o mais básico possível. O que é o conceito do empreendimento? Da onde surge isso? Como isso é feito? Legal. Eu acho que antes de explicar o conceito do Oás, é bacana a gente explicar como é que funciona o processo criativo de um produto GT Building. Por que isso é importante? Porque a gente quer evitar a todo custo o que a gente mais vê na rua, que são produtos imobiliários com aquela promessa de conheça um novo jeito de viver. Aí a pessoa vai lá, o morador, ele vai no stand, ele vai no plantão de vendas e é mais o mesmo. Daí é aquele famoso blá blá blá. Então, para a gente evitar isso e para a gente evitar que a promessa fique só na comunicação, a gente tem uma metodologia de trabalho onde a gente passa por 4 camadas de imersão. A primeira delas é a camada cultural, ou seja, quais foram as consequências da pandemia, né? O que ela deixou de legado para a moradia, para a arquitetura como um todo? Quais são as tecnologias emergentes que a gente tem pela frente hoje, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando talvez o morador tenha a chave nas mãos. Daqui 5 anos, né? 5 anos, enfim. E isso é fundamental, isso não é uma busca no Google que a gente faz, a gente tem ferramentas pagas, né? Para justamente entender quais são as previsões que possivelmente vão acontecer daqui a um tempo, né? Por exemplo, o 5G está aí batendo na porta, o metaverso, a Gartner, que é uma consultoria global, falou que mundialmente as pessoas vão passar até 2025 1 hora no metaverso. Então toda essa etapa cultural é fundamental para a gente falar, beleza, meu produto está pronto, vai ficar legal nesse período do lançamento. Então essa é a parte cultural. A segunda camada é a camada de categoria. Então, o que os meus players estão fazendo? Local, regional, nacional e internacional, né? Para onde que eles estão indo? Eu não posso segui-los, eu tenho que lançar tendências. Então, olhar para isso é muito importante. A terceira camada é da audiência. Ou seja, quem é meu público? O que eles estão ansiando? O que eles anseiam? Né? O que eles buscam? Às vezes a gente tem ideias super bacanas, mirabolantes, que eu bato ali com a feira, assim, e a gente falou, pera lá, vamos dar um passo para trás, porque possivelmente o meu público não vai consumir isso. E o quarto é o produto, né? Então a gente vai entender região, zoneamento, fluxo de carro e de pessoas de dia, de noite, a vizinhança. Se o que está faltando na vizinhança eu tenho que suprir aqui com o produto. Então a gente olha essas 4 camadas imersivas e aí a gente senta com o time estratégico da GT Building para falar, gente, as diretrizes são essas. Então o que é legal, qual que é o barato disso tudo? O conceito forma o produto e não o contrário. Então você não tem lá o conheça um novo jeito de viver. Você de fato tem um produto que o conceito ele está tangibilizado ali no dia a dia do morador. Acho que essas são é importante falar isso dessas 4 camadas para se chegar no conceito do Oás. E eu acho legal que acaba sendo uma troca muito importante, né? Porque o Deco, por ele estar trabalhando com diversos públicos, diversas outras marcas e outros mercados, e você bebe muito dessas tendências, né? Então você olha de fora, você tem alguns relatórios, enfim, que você está avaliando as tendências para 2030, né? E daí ele traz muito essas provocações para nós aqui dentro da GT Building, e a gente faz uma análise mais real e traz um pouco na prática qual que é de fato o anseio do nosso cliente. Então, olhando o Oás, por exemplo, a gente tem todo um perfil de público dos clientes do Casa Milano, né? Que compraram um produto, querendo ou não, que também é um ícone,
que é um dos prédios mais altos de Curitiba, e é um público muito similar, né? Que eles anseiam muito a questão da localização, do prédio ícone, da vista para o Barigui. Então, quando a gente consegue equilibrar todas essas tendências, né, que você traz olhando para o futuro e olhando hoje em dia na prática, juntamente contigo, né, Bruno, que é da área de relacionamento com o cliente, a área de comercial, né, os anseios de fato e essas necessidades do cliente, eu acho que esse casamento faz com que a gente consiga estruturar um conceito ideal para os nossos produtos. E no caso do Oás, foi isso que aconteceu. Não, sem dúvida, exatamente isso. Essa parte cultural que a gente fala, ela é a parte mais criativa, assim, né? Porque você para pensar, vamos lá, vamos aqui criar um cenário. Sei lá, tem o 5G que está batendo na nossa porta, né? A gente sabe que o metaverso é uma realidade. Talvez ela não é tão latente na nossa geração, mas a geração mais jovem, muito forte. E a gente vem buscando muito, assim, o quanto as pessoas estão buscando hábitos terapêuticos para dentro de casa, né? Por quê? Porque lá fora o mundão tá maluco, né? A gente tem vários problemas políticos e macroeconômicos que fazem com que a gente fique inseguro, né? Então você precisa criar hábitos terapêuticos como um refúgio ali, né, para você. Então você associa 5G, metaverso e hábitos terapêuticos, você começa a criar ideias. Putz, por que eu não posso criar um playground digital no metaverso, né, para ajudar as pessoas, os moradores a ficarem mais tranquilos? Então, claro que isso eu estou aqui no processo de brainstorm, uma brincadeira aqui, não que a gente vai fazer isso, mas a gente começa a cruzar essas informações para falar assim, opa, pera lá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Né? Isso aqui acho que é uma previsão que pode acontecer, isso aqui é um pouquinho mais distante. Então esse processo ele é muito importante e a gente fez exatamente essas 4 etapas pro Oás. Se parar para pensar o Oás, né, o conceito do Oás, vamos lá. Acho que o primeiro fator assim, primordial é justamente sobre essa questão de... A gente sempre quis criar, né, Fer, um refúgio particular para o morador. A gente, como eu falei, a gente está vivendo aí momentos incertos no mundo todo, né, não só aqui. E a casa, o que é? Quando você pensa, você faz associações simbólicas na casa. O que casa representa? É conforto, aconchego, segurança, bem-estar. É isso. Então a gente queria criar um empreendimento que tivesse uma arquitetura total focada no bem-estar do usuário. E o que é muito legal do Oás é isso, parece que você está andando numa casa-cor, nos grandes eventos de arquitetura e de design do mundo, porque os formatos dos mobiliários são todos bem orgânicos, arredondados. Né? Acho que esse direcionamento que vocês passam já no início do conceito do projeto, ele dirige muito o trabalho de todas as equipes que vão atuar dali para frente, né? Sim, total. Então, grande parte das referências trazidas lá no desenvolvimento do conceito foram usados por todos os arquitetos que trabalharam nos projetos. Exatamente. Por exemplo, as cores terrosas, né? Que a gente sabe o quanto isso é forte, né? É tudo para promover mais bem-estar, mais aconchego. O design biofílico, né? Então, a predominância por elementos mais naturais, como pedra, como madeira, tudo isso é fundamental. E se você olhar para o produto, você vai falar, meu Deus, tem tudo isso. E você vê isso como resultado muito, final? Nossa, você vê lá da tua época que você começou a fazer o conceito desse empreendimento e você olha agora para o empreendimento, você consegue ver essa tradução? Muito. Isso é o legal. Esse é o prazeroso, é o legado que você deixa. Você deixa um legado para a cidade como um todo, né? Principalmente para o morador que vai vivenciar tudo isso. Mas assim, é muito bacana porque você consegue enxergar tudo isso na prática, né? Por exemplo, agora a gente foi recentemente na Casa Cor e assim, tudo que a gente tinha mapeado há 2 anos atrás está acontecendo agora. É a moda agora da Casa Cor. É a moda, mas não só na Casa Cor, agora o Salão de Milão também aconteceu isso. Enfim, todos os grandes eventos de arquitetura e design, eles batem muito nisso. E a gente já tinha mapeado alguns anos atrás. Então isso é muito legal, você vê que realmente... o projeto está
tá redondinho. Eu achei muito importante a tua preocupação nessa parte sensorial e intangível, porque a compra do imóvel é uma compra muito emocional, né? E quando a gente passou o briefing para vocês, né? Enfim, a gente falou muito da questão do prédio como ícone, da grandiosidade, do fato dele ser único, né? Mas você conseguiu trazer outros atributos mais emocionais para conseguir trazer essa conexão com o público, né? Eu acho que vocês conseguiram, né, entregar um resultado muito bacana. É que a altura é a primeira ideia, né? É a espuma. Sempre. É fácil chegar lá. Mas o Oasi, ele é um ecossistema tão bacana, tão completo, que ele é de fato um verdadeiro oásis no meio ali da região, né? Então, a altura era muito pequeno para ele, né? Ele é muito maior que isso, né? Em todos os sentidos. Então, a gente chegou no Oasi e entendendo também que o Oasi é a pontinha do iceberg, né? O que é legal é que o conceito ele tá tangível no produto. Isso é o mais legal. Às vezes, o nome eu gosto, às vezes eu acho assim, ok. Mas o nome ficou legal, mas independente, o conceito tá ali, vivo, no produto. Quando o morador bota o pé ali para dentro, ele tá vivendo um oásis de verdade, né? Isso que é o mais importante. Eu acho que é um desafio muito grande, até na hora de conceituar um produto como esse, porque você tinha praticamente ao lado, né, um conceito que vocês fizeram alguns anos atrás do Casa Milano, e você tinha que diferenciar esses dois conceitos para que eles não brigassem entre eles e não fossem iguais. Porque seria muito fácil se você mantivesse o mesmo conceito, a mesma cara de produto, né? E vocês conseguiram, foi um desafio com certeza muito grande, ter um novo produto com um olhar completamente diferente, tendo que se afastar daquele conceito que a gente teve no lançamento do Casa Milano. E eu acho que só para complementar, o Casa Milano ele foi concebido antes da pandemia, né? Sim. E daí você tinha as informações dos clientes que compraram Casa Milano e também teve um novo comportamento da pandemia que guiou um conceito diferente, né? Muito. A pandemia, de fato, foi um divisor de águas, assim. O que antes a sacada ela era um espaço ali externo, ela ficou dentro de casa, né? O paisagismo está muito mais dentro do que fora, às vezes, né? Então a pandemia ela deixou um legado para sempre, assim. E assim, o Casa Milano ele tinha características super diferentes, né? A gente tinha ali, por exemplo, uma marca de luxo assinando, né, tudo isso. Então, você querendo ou não, você era obrigado a estar ali circulando na moda, era necessário aquilo ali, né? No Oasi a gente tinha uma liberdade estratégica e criativa um pouquinho maior, né? Então a gente conseguiu se desprender, mesmo, né, sendo parecido, né, as características de alguma forma são parecidas, assim, mas a gente tinha uma liberdade criativa um pouquinho maior. E a gente foi na veia de tudo que o consumidor busca e anseia no momento como hoje e também a daqui 2, 3 anos. Essa região eu acho que essa região vem se desenvolvendo muito, né? A região do Campina do Siqueira, do Bigorrilho, o famoso Champanhar, né? Essa é uma região que talvez seja o maior vetor de transformação imobiliária que a gente tem no mercado acontecendo agora. E como que você vê assim, tantos empreendimentos saindo ao mesmo tempo, todos de alto padrão? Como se diferenciar no meio de um oceano tão vermelho como está acontecendo agora naquela região? É um desafio. A gente sabe que tem vários produtos legais na região, né? Realmente a região que mais está, vamos dizer assim, está se criando uma nova arquitetura na cidade, se vocês pararem para pensar, né? Você pega uma região extremamente vertical e super moderna, que difere bastante ali com outras áreas da região, mas te respondendo, trazendo todas essas tendências, né? E previsões que possivelmente vêm para acontecer daqui a um tempo pro produto da GT Building. Se a gente não olhar para lá, se a gente não olhar para o futuro, se a gente não estiver conectado com esses valores que as pessoas buscam, a gente não vai trazer um produto verdadeiro. Aí vai ser aquele conceitinho, conheça o novo jeito de viver. Então, isso é muito importante. A gente olhar para as tendências, a gente olhar, obviamente, para o nosso público. Eu acho legal também destacar que todo esse conceito do Oasi, a gente está querendo trazer também para hoje, materializando antes do lançamento do produto, através de outras ferramentas, né? Então, por exemplo, o Tapume, que a gente desenvolveu um painel urbano e a gente quis trazer todo o conceito do Oasi para esse painel urbano. Então, as pessoas já passam na frente do empreendimento,
passam na frente do terreno e eles já conseguem ter uma sensação diferente, né? Você já consegue transmitir o conceito através de sensações nesse painel urbano. E eu acho que a gente vai conseguir transmitir tudo isso também aqui dentro da GT Building, né? Porque a gente vai ter um apartamento decorado aqui e todos esses códigos do conceito, eles vão ser traduzidos muito no apartamento decorado. Então, qual que vai ser quais são os revestimentos, as texturas, os odores, enfim. Então, acho que as pessoas vão conseguir materializar o produto antes do prédio estar pronto, através desses elementos aí que a gente está preparando para todo mundo, para todos os clientes. Cada ponto de contato é uma experiência que você proporciona ali para o cliente, né? E de novo, não fica só na promessa, não fica só na comunicação, no YouTube, no Instagram, na TV, em qualquer... Ele tá presente ali no produto mesmo, isso que é o mais importante. Agora, uma coisa que eu quero saber também, vocês atendem diversas marcas na empresa, vocês falam com diversos públicos. Quais são as tendências, as principais tendências assim, de moradia daqui para frente, né? Do que a gente vai ter daqui para frente? Olha, são várias, mas assim, algumas mais latentes que a gente vê muito claro, assim, essa aproximação e essa reconexão muito forte com a natureza. Parece lugar comum, mas não, isso é muito forte, muito latente. Então por isso que se fala tanto no design biofílico, né? Essa aproximação com os elementos naturais. Não é só a planta pela planta, né? São os elementos naturais. Isso é muito forte mesmo. A questão de se criar hábitos terapêuticos para casa, né? Então, tem uma plataforma super conhecida que é o Pinterest, né? Que é uma plataforma de inspiração. Aumentou-se um número absurdamente de buscas por exemplo, quarto do videogame, quarto da massagem, cantinho da leitura. Eu só entro lá para ver o faça você mesmo, adoro o negócio de faça você mesmo, né? Mas assim, aumentou muito. Por quê? Porque as pessoas, o que aconteceu? Claro, também por causa da pandemia, mas pós-pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa. Esses números são bem expressivos. Por exemplo, com o boom do entretenimento de streaming, com a facilidade das compras de Rappi, iFood, por aí mais, né? Pelo trabalho híbrido que se consolidou pós-pandemia e também pela questão da nossa inflação, que está aumentando muito, as pessoas querem deixar os gastos, querem cortar os gastos, as pessoas estão ficando mais em casa. Isso é uma tendência natural em todo mundo, não só aqui, né? Então, você criar hábitos terapêuticos para você conseguir viver melhor é fundamental, né? Outras tendências, por exemplo, como os mobiliários, seguindo um trabalho mais orgânico, né? Se você olhar hoje os móveis, né? Os mobiliários são todos arredondadinhos, né? Até os espelhos são arredondadinhos, né? Então isso é muito importante também. A gente pode aqui até amanhã falar sobre a neuroarquitetura, falar sobre a experiência sensorial. Tem tanta coisa que é tendência, né? Mas isso que eu ia falar. Eu tava aqui esperando, você não vai falar da sustentabilidade. Esse talvez seja o projeto mais sustentável, um dos mais sustentáveis do Brasil. Falar de sustentabilidade também. Pô, não pode esquecer. Isso está na etapa cultural, né? A gente está vivendo uma crise climática sem precedentes, né? Imagina isso aqui daqui 2, 3, 4 anos, né? O quanto esse tema vai ser tão falado, né? O nosso produto não é carbono zero à toa, né? Então, ele segue todas as boas práticas de sustentabilidade, isso é fundamental. Deco, na pesquisa com os clientes do Casa Milano, a gente viu que o que motivou a compra principalmente foi a localização. E a gente acredita que no Oás não vai ser diferente disso. Na tua avaliação da localização nessa construção do conceito, né? O que você avaliou de mais promissor, enfim, como que foi essa tua análise? Não, sem dúvida nenhuma, a localização é um dos pontos mais importantes para qualquer moradia, né? Para o Oás não é diferente. Então, quando você olha ali a localização, você vê algumas características, até como o Pardo falou. Primeiro que você tem uma região que realmente ela é diferente, né? Ela é mais moderna, né? Ela é predominantemente vertical, né? E ela tem algumas coisas diferentes, por exemplo, aqueles espaços comerciais onde você tem várias lojinhas, né? Lojinhas e grandes franquias, né? Você tem uma infraestrutura super completa. Você tem ali várias opções, não é uma opção, várias opções de academia, várias opções de farmácia, várias opções
comerciais como um todo, de restaurante, bares, supermercado, shopping, enfim. Outro detalhe, né? A gente pensar tanto no Parque Shopping Barigui, o Pátio Batel está aqui do lado. Né? Distância, o Parque Shopping Barigui é mais distante que o Pátio Batel a pé, né? Saindo a pé Exatamente. Então esse conceito que a gente chama, né, esse conceito do walkability, né? O quanto você consegue fazer qualquer coisa a pé, né? Ou de bicicleta, você tem uma infraestrutura tão completa que você não precisa sair dali. Ali te abastece de tudo, né? Isso que é muito legal. E também alguns metros do Parque Barigui. Então, a localização ela é super importante e a gente fez um estudo mesmo, a gente andou bastante na região para falar, opa, pera lá, o que falta? O que já tem? O que a gente precisa incluir no produto como uma área comum que o morador não tem na região, né? Então, essa parte da localização, ela foi super importante, mas está super bem abastecido. Beleza, gente. Estamos chegando ao fim de mais um podcast aqui. Eu já queria agradecer a presença do Deco, meu parceiro. O Deco estudou na escola comigo, né? Sabia? Verdade, ele deu certo na vida e eu não. Mas acontece. Mas, gente, muito obrigado, Deco, pela participação. Fê, obrigado. É sempre um prazer aqui poder dividir a mesa com você para fazer... mais um podcast maravilhoso. Obrigada. Beleza? Pessoal, obrigado e a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu.